Bom, então vamos falar do Evangelho, né? Acho que quem vem muitas vezes já sabe como é que é. Então, o Evangelho no Lar, falar sobre esse tema sempre vai ser importante, tanto é que, assim, a cada sériezinha de temas diversos, a gente inclui um Evangelho no Lar para reforçar, e porque tem, às vezes, irmãozinhos novos que vêm, né? Tanto os encarnados como os desencarnados, e se faz necessário esse tema. Então, para nós que estamos estudando aqui a doutrina, é importante por quê? Porque a gente vai estar ensinando o que de melhor Jesus deixou para nós, né? Que diz que ele fala de uma forma tão simples, os ensinamentos são tão claros, os ensinamentos de Jesus são um fardo nas nossas costas. Porque de tão simples que é, a gente chega à conclusão de que a nossa imperfeição é tão grande que a gente não consegue dar leveza para esse fardo. Mas graças a Deus, né, a doutrina ensina que nós temos várias oportunidades, então a cada encarnação a gente pode sim se melhorar um pouquinho. Cabe a gente, né? Então, a cada lição que a gente estuda do Evangelho semanal, é importante para a gente guardar. Como eu falei na prece, eu nem me toquei, eu fui falando, não guardar, aliás, né? Passar adiante, toda vez que a gente tiver uma oportunidade, não é ficar caçando ovelha para a nossa religião, não é nada disso, e a gente nem tem esse perfil. O que a gente tem não pode perder a oportunidade de ter, se tiver um gancho, entrar para consolar alguém. E se essa pessoa, a gente sentir que tem abertura, que está dando abertura, vamos lá, vamos aos pouquinhos, cativando essa criatura, conquistando, acolhendo essa criatura, aplicando os ensinamentos de Jesus. E para nós aplicarmos no nosso dia a dia, isto é reforma íntima. Então, a cada evangelho semanal, nós precisamos tirar um pouquinho dessa essência e guardar em nós e aplicarmos no nosso dia a dia. Essa é a nossa reforma íntima. Não é fácil, não. Mas a gente está aqui para isso. Também ninguém falou que ia ser fácil, né? Para quem ainda não sabe, eu vou... Acho que a maioria já é da casa, né? Mas tem gente... que faz tempo que eu não dou palestra, então... não tem rosto que eu não conheço. Mas um esquemazinho de como fazer o Evangelho no Lar. Tem alguns livrinhos desses aqui, não sei se tem ainda, mas vira e mexe tem desses livrinhos. Um esquema bem sucinto e curtinho, né, para a gente expor aqui como é o Evangelho no Lar, como a gente poderia fazer. Nada é engessado, pelo amor de Deus. Isso aqui é só uma ideia. Então, o que é importante? Escolher o dia da semana e o horário que seja melhor para que o maior número de membros da família se faça presente. Precisa ser fixo e o horário também. Por quê? Se não é nada engessado. Porque existe, quando a gente começa a elaborar a ideia de fazer evangelho no lar, já tem gente. Essa ideia não surgiu da cabeça de um de nós. Essa ideia foi soprada pela espiritualidade. Está na hora de fazer evangelho no lar. Vamos formar um grupinho aí familiar, gente. O que acontece? Eles não são que nem a gente, que acaba o evangelho, vai tomar café, vai comer bolinho, vai trocar ideia. Acabou o compromisso do evangelho, eles têm outro. Acabou o outro, eles têm outro. A espiritualidade não descansa. Descansa de outra maneira, estudando, ouvindo palestra no plano, fazendo trabalho. É assim, né? Os evoluídos são assim, nós precisamos trabalhar e ter tudo certinho, se não for com agenda ainda, né? Porque a cabeça se perde. Eles não. Eles vêm, marcou 8 horas, é das 8 às 9, vamos dizer, não é tudo isso, tá? Mas assim, o compromisso é das 8 às 9, tá? Deu 9, não é que eles vão largar a gente na mão, mas a gente vai sentindo a necessidade de finalizar o trabalho, porque eles têm que ir embora.
não tem obrigação de ficar com a gente. A obrigação deles foi no tempo, é uma equipe determinada para isso. Então, temos que ter esse respeito também. Quanto dura? Meia hora é um tempo bom para explanar um tema, né? O máximo que eles orientam 45 minutos. Sabe por quê? Porque a gente já começa a ficar angustiado, né? Não dá. Coça aqui, dobra a perna de um lado, dobra a perna de outro, já está com sede, já dá vontade de comer. Acabou o tempo, esgotou a paciência e a atenção, já começa a dispersar. Para tudo tem um limite, até para isso. E assim, Evangelho. Então tá, então a gente vai reunir a família, eles sugerem em volta da mesa, mas a gente já fez tanto na sala também, onde a gente se sentir melhor. Pôr uma garrafa d'água com os copinhos e distribuir, porque cada um vai receber o que for da sua necessidade. Se chegar familiar, alguma visita, não se pode, não se deve interromper um compromisso. Convida a pessoa, fala, nós fazemos evangelho no lar nesse horário. Você gostaria de participar? Se é uma pessoa que tem um conhecimento, beleza. Se é uma pessoa que não tem, não vamos constranger essa pessoa. A gente escolhe um tema, alguém que possa liderar um pouquinho aí, vamos escolher um tema que já tenha sido discutido e que seja aceitável por aquela pessoa. Se a pessoa nem acredita em espírito, vai falar como? Nossa, a reencarnação, nossa, a tragédia, morreu disso, voltou assado. Nada disso. Coisa simples sobre a doutrina, né? Que possa até despertar nesse visitante a vontade de começar a aprender. Tá? Criança participa? Criança participa sim. Quem se incomoda com o barulho da criança somos nós. A espiritualidade não. Então foca. Criança nunca atrapalha. Nunca. Então assim, eu já tive essa experiência, eu ia lá na casa do meu filho fazer evangelho, e tinha o primeiro nenê, o primeiro neto. A minha nora, ela punha um livrinho para ele e a gente lia também, né? E ele fazia que lia também, participava. Então a gente modificava toda a linguagem, uma linguagem adequada para a criança entender e dava exemplo da lição que caía para nós, a gente dava exemplo para a criança, né? E ele fez algumas vezes, e quando ele foi maiorzinho, estava maiorzinho, que ele participou uma vez, ele pediu para fazer a prece, ele explicou o que ele entendeu, né? E fez a prece de encerramento que causou uma choradeira. Né? Então, assim, eles têm que participar, mesmo porque precisam crescer com estrutura. Né? Que mais? O Evangelho. Assim, iniciar sempre com uma prece, né? Agradecendo a oportunidade de estudo, que a gente consiga estar com os nossos canais abertos para a espiritualidade soprar, né, as ideias e que a gente consiga captar, entender o máximo que a gente puder. Não precisa virar devoto daquela lição ou decorar aquela lição. Não, captar a essência. Esse é o aprendizado. Né? Se tiver no grupo alguém que tenha um pouco mais de conhecimento da doutrina, que seja ali o que vai explicar um pouquinho, o que vai esclarecer um pouquinho mais, o que vai dar outros exemplos, né? E assim que vai ser. O Evangelho pode ser estudado de duas formas. Ou abrir ao acaso, né? Onde vai cair com certeza uma lição que vai caber na maioria do grupo. Com certeza é assim. Tá? Caiu determinado. Nossa, olha, caiu para mim. Caiu para mim, caiu para o outro. Né? Só que todo mundo não é assim de falar. Eu já sou bocuda. Nossa, era para mim. O outro já, nossa, era para mim. Mas vai cair. Ao acaso vai. Ao acaso não existe. Ou fazer a sequência, que é para onde a gente entender desde o primeiro capítulo como é que foi formado o Evangelho. Num grupo, né, numa casa onde são frequentadores, trabalhadores, é aconselhável que faça a sequência, para um estudo melhor. Acabado
acabada a leitura, deixa aberto para opiniões, para ideias, para dúvidas, e aí vai sanando, mas sempre com um controlezinho de horário, né? Eu acho que finalizou, está tudo certo. Se o tema for longo, né, se o tema escolhido, por exemplo, for longo, não precisa, deixa para outra semana e continua a lição, né? Está tudo certo. Acabando, alguém faça uma prece de encerramento, agradecendo, né, pelo bom proveito que a gente, com certeza, tira sempre. E fazemos até uma vibração, né, para não entrar muito na faixa vibratória, né, mas para os hospitais, para as prisões, para as casas de repouso, para as creches, enfim, no geral, para os países em guerra, enfim, sem entrar no âmago do sofrimento. Nós estamos vibrando e não atraindo. Isso é importante, tá? Uma coisa esqueci, manifestações mediúnicas não é muito aconselhável, tá? A não ser que a família tenha um equilíbrio. Aí sim, a família tendo um equilíbrio, pode vir quem quiser. Quem quiser não também, porque nós temos a nossa proteção. Porém, manifestação mediúnica é no centro espírita. Raras exceções, só quando realmente for muito necessário. Aí o médium que tiver a passividade, né, essa mediunidade, vai entender e vai permitir, e alguém vai conduzir e acabou, ponto final. Então esse é o Evangelho, tá? Evangelho no lar. Toma a aguinha fluidificada e pronto, acabou o Evangelho no lar. Esquema, esse é o esquema. Evangelho no lar é só isso? Longe de ser. Evangelho no lar, ele é muito mais amplo, ele tem um significado muito maior do que um esqueminha desse aqui. Tá? Então, não é só isso mesmo. O que significa o Evangelho no lar? Significa unir a família, deixar Jesus entrar no nosso lar, deixar ele dar aulas para nós. E, com isso, a gente vai se afinizando cada vez mais com o grupo responsável pela nossa sustentação, pelo nosso aprendizado da reunião semanal. É sempre o grupo que vem, protege o nosso lar, protege de energias que possam chegar. Então, entende a dimensão do Evangelho no lar? Não é só seguir esse esqueminha, há um propósito muito maior atrás disso. Então, vamos desfocar um pouquinho do tema para eu exemplificar. Vamos olhar e tentar sentir o cenário mundial. Ou um cenário menor, mais próximo de nós aqui, o nosso Brasil. Tá? Onde a gente consegue... eu sou super por fora, eu já não acompanho mais nada. Mas, de vez em quando, a gente vê notícias dessas tragédias, né? As tragédias naturais e as tragédias humanas. As tragédias naturais, climáticas, terremotos, essas coisas todas aí que vem acontecendo. As enchentes, desabamentos, tudo isso. E as tragédias humanas. É o ser humano se desfazendo, é o ser humano se tornando monstruoso, porque está tendo a oportunidade de mostrar realmente o que ele é e quem é. E o ser humano está se desfazendo. Essa é uma tragédia humana. Então, esse é o cenário hediondo que a gente está vendo. É ou não é? Hoje. Não precisa pegar o mundo todo. Está aqui, muito, muito inserido. Nós estamos muito inseridos nesse contexto do nosso Brasil. Coisas que a gente nem esperava ver, coisas que a gente nem conseguia sentir. Hoje está destruindo, se a gente não se cuidar, está nos destruindo, psicologicamente, enfim, a gente está meio que se permitindo poluir. E diante disso tudo, quem já nunca ouviu, é o final dos tempos, meu Deus, é o final dos tempos, todo mundo já ouviu isso. Não está tão errado.
Esse termo, final dos tempos, não está totalmente errado. E nós vamos explicar. Isto realmente tem o seu quê de verdade. O que vem a ser o final dos tempos nada mais é do que ciclos periódicos, tá? Que são previstos há muito, muito tempo. São ciclos periódicos. E esse daqui é tudo uma programação celestial, né? Tudo pelos mentores siderais. Tudo está planejado. Então, para que tudo saia exatamente como está se saindo. Por isso que está tudo certo? Sim, está tudo certo. Porque tudo teve um planejamento lá no plano superior. Tudo. Nada é o acaso. Não existe o acaso. Tá? E esses ciclos, como é que eles funcionam? Eles funcionam como reguladores das modificações dos planetas e reguladores de modificações dos habitantes dos planetas. Não somos só nós que estamos sofrendo transformações. O todo está sofrendo transformação. Tudo evolui. Os planetas não estão para enfeitar o céuzinho. De jeito nenhum. Cada um está no seu tempo de evolução. Então, essas fases de tragédias mesmo são necessárias para que a gente se busque, para que a gente procure. Então, isso é necessário, fala, puxa, mas essas tragédias, sim, e vai piorar. A gente sabe, a gente lê, vai piorar. Por que acontece isso? Para que haja uma limpeza ambiental, uma limpeza psíquica, uma limpeza moral, e com isso, espiritualmente, a gente tende a se limpando também. Só que a gente não pode esquecer, nunca, dessa evolução da Terra, do planeta, né? Que está passando por essa fase agora, está na fase de regeneração. Ou seja, quando essa fase terminar, não é que nós vamos ter só bonzinho. O mal vai ser em menor quantidade. O bem vai falar mais alto. Mas vai ter ainda depurações aí, né? Então, quando a gente passa por lições que a gente está passando e lições que a gente vai passar ainda, é tudo para a nossa depuração moral. Porque a evolução nossa nesse planeta é moral. Isso Jesus já deixou bem claro, né? Bom, então em cada fase de tragédias, ou seja, a cada final de tempos, né? Sutilmente, porque a nossa evolução é muito lenta, sutilmente se percebe que encarnados se modificam, não são todos, né? Mas tem encarnados que se incomodam com essa estagnação e começam a procurar uma força maior e buscam a força maior que é Deus. E através dessa procura, galgando os degraus dos ensinamentos de Jesus, ele vai cada vez mais ver Deus, aceitar que é uma centelha divina em nós, e nós temos que trabalhar isso e estimular que ela acenda em nós, que ela cresça em nós, porque somos filhos dele. Então a gente tem que conseguir atingir a oportunidade que ele deu. Qual que foi a oportunidade de cada encarnação? Evoluir um pouco, até sermos vós sois deuses. Não foi isso que eles falaram? A nossa caminhada é árdua, mas e os outros planetas, que nem, por exemplo, onde não sei quem já leu de Capela lá, os exilados de Capela. Poxa, gente, eles conseguiram. Foi uma evolução e tanto. Ainda falta. E então, nós também, e todo o planeta vai com os seus habitantes. Todos os planetas vão. Está acabando. Tá? Aí, outra coisa que sutilmente se percebe também é a separação do joio e do trigo. Isso já está ocorrendo. Por quê? Porque já está tendo reencarnes no outro planeta.
aqui não mais. Então, veja só, isso a gente aprende aonde? Nos ensinamentos de Jesus, nos livros. E o que eu quero dizer é que é o seguinte, não adianta a gente se revoltar, a gente ficar com aquela admiração excessiva, ai meu Deus, o que vai ser de nós? É um dia de cada vez. Precisa que seja um dia de cada vez. E que a gente se fortaleça um pouco cada dia. Porque não tem jeito, que está escrito, né? Tudo está de acordo com os planos de Deus e Ele está no comando. Ponto final. É assim fácil, não tem alternativa. Então, e agora, o que tem a ver com esse tema? O Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, qual que é onde ele entra com tudo isso? O Evangelho no Lar é uma arma poderosa. Uma arma bastante poderosa. E eu vou ler por quê. Porque é para nos fortalecer. Para aumentar a nossa fé raciocinada. A fé do espírita não é uma fé comum. É uma fé com os pés fincados no chão. Com a razão equilibrada com o sentimento. A gente entende o que é uma fé raciocinada. A doutrina, nos estudos, nos cursos se fala muito disso. É muito interessante a gente entender. Não é uma fé qualquer. É uma fé com sabedoria, com conhecimento de causa. Então isso vai fortalecer a nossa fé. Nos torna mais moralizados, mais equilibrados. E nos ensina como sermos doadores de energias para encarnados e desencarnados que tem um sofrimento infinitamente maior que o nosso. A gente acha que sofre? Não. Nós aqui, esse grupo, não. Falando em sofrimento mesmo. Não sofremos. Temos sim problemas sérios, problemas de perda, enfim, não posso, não, daqui a pouco ele vem aqui. Mas, enfim, a gente aprende a ser doadores, porque nas vibrações, só de a gente pensar aqui no complexo, por exemplo, a gente já está. E a espiritualidade fica que nem urubu em cima de carniça, me desculpe, mas alguém emitiu algum pensamento de misericórdia, de clamor a Deus, ajude essas criaturas. Já pega e já é levado, vai ser distribuído. Né? A partir do momento que a gente entra, a gente também já está doando. E a gente recebe infinitamente mais do que a gente conseguiu doar. E nem temos essa percepção. Né? E outra coisa, quando a gente faz Evangelho no Lar, ou qualquer grupo que se reúna para falar em nome de Deus e de Jesus, se torna um ponto luminoso no universo. É para onde essas criaturas que estão em desespero, na erraticidade, sem entender o que está acontecendo, clamam com todo o fervor da sua alma, do seu espírito a Deus, imediatamente, tendo o merecimento, vai ser acolhido. E onde essas caravanas que ficam trabalhando, esses incansáveis espíritos que trabalham em busca de acolhimento, essa criatura que pediu, clamou, me ajuda, meu Pai, vai ser levado para onde o ponto mais próximo de luz onde tiver por perto. É onde se faz, no nosso caso, o Evangelho no Lar, onde a luminosidade no nosso lar se torna bastante visível. Esses espíritos são trazidos para esclarecimento, para conforto, para alento e até para um despertar, dependendo de como ele vai estar e dependendo do que a gente fala ali. Né? Tudo vai ser usado a favor dele. Então, o Evangelho no Lar é só um esquema mesmo? Então, vamos pensar o seguinte. A gente precisa pensar na responsabilidade desse compromisso. Assumiu, é preciso bater ponto. Porque nenhum grupo com tanto sofrimento vai lá para ficar ouvindo nossas conversinhas antes e depois e não libera eles. Uma prece de encerramento. Obrigado, meu amigo. Prece de encerramento. Certo? Vamos lá, então. O Evangelho no Lar é um compromisso muito maior do que a gente imagina, do que esse esqueminha aqui. Tá bom?